para quem assistir depois. Eu entrei lá no Mundi e as pessoas que eu havia cobrado, né, que estava faltando atividade, quase ninguém fez. Então, assim, vocês sabem que eu divido, né, a maioria dos professores divide as notas por 3, né? Então, é a avaliação mensal, a avaliação bimestral e as atividades. Nota das atividades, tá? Tem aluno que não fez nenhuma. Eu dei os nomes aqui, tá? Vou mandar uma lista de pendências pro Tiago, porque senão, né, eu vou ter que dividir 2 notas por 3, né? E aí, consequentemente, não vai ficar muito boa essas notas, né? Então, pessoal, vamos caprichar, tá acabando já, entra lá no Mundi, né? Ou manda pro meu e-mail, acho que vocês têm meu e-mail. Tanto faz, mas no Mundi já tá lá, tá mais fácil, né? Eu já deixo já tudo, as questões tudo armadinha, já só para responder. Já facilita pra caramba a vida de vocês, né? Então, vamos caprichar. Ó, hoje nós vamos terminar, né? Porque assim, esse capítulo que a gente tá é um capítulo curto, tá? É um capítulo curto. Então, o que a gente pode fazer? Hoje a gente termina, tá? E na semana que vem a gente pode falar um pouquinho mais sobre o capítulo 11, que vai ser as provas, né? E a nossa despedida aí na live, né? Porque é a última live na semana que vem, né? E aí nós vamos terminar hoje. Eu nem ligar a câmera, só liguei por causa disso. Bom, Gustavo. Bom ver você, cara. Bom ver vocês, né? Os outros alunos eu respeito, né? Mas não é só vocês não, tá? A maioria não quer aparecer mesmo. Das outras salas também. A única que um ou outro aluno aparece é aqui, né? O Gustavo é um cara que tá sempre aí matando a saudade aí dos professores, é isso aí. Então, ó, então como eu havia falado, né, para vocês, né, na live da semana passada, voltando ao tema aqui do nosso capítulo, que é o capítulo 12, o último capítulo, está falando sobre o ciclo da mineração e a importância de um grupo, né, de desbravadores, né, no qual nós chamamos de bandeirantes. E aí eu havia falado para vocês que os bandeirantes eles tiveram um papel importante, tá? Nesse desbravamento, né, do Brasil, tá? O Brasil ele era um país que vivia naquela região ali, na região do Atlântico, tá? Naquela faixa, né? Faixa oceânica ali, né? No Atlântico, tá? E aí os bandeirantes eles foram os responsáveis, né? Por adentrar para dentro do nosso país aqui, né? Lembrando, com a queda, né? O ciclo do açúcar, né? A crise do ciclo do açúcar gerou isso, né? A coroa portuguesa gostou disso daí. Por quê? Porque quando os bandeirantes eles entraram, né, para dentro do nosso país, né, desbravando, né, foram na região para o centro, né, do país. Lembrando, havia muitos perigos, né? Eram matas muito densas, né? Porque a característica do Brasil, como eu havia falado para vocês, são matas fechadas, né? Florestas muito fechadas, Mata Atlântica, né? E muitos perigos, animais venenosos, animais selvagens venenosos, né? E eles adentraram, né, para dentro do Brasil e descobriram, né, o que os portugueses queriam desde o século XIV, século XV, quando eles chegaram aqui, que era o tão sonhado ouro, né, nos leitos dos rios, né, aquele ouro, eles descobriam mais aquele ouro em pó, tá, no leito dos rios. Isso daí, pessoal, fomentou assim uma grande quantidade de pessoas para dentro, né? Para embarcar nessa aventura, né? Em busca do ouro, né? E isso daí também
foi importante porque as regiões começaram a crescer, né? Começaram a ser povoadas, né? As pessoas em busca do ouro, começou a haver um povoamento nessa região, que foi muito importante para a gente chegar, né? Ou se configurar o Brasil, né? O início do que é hoje, tá? O ciclo do ouro foi muito importante por isso aí. Mas também, né? Houve aquele outro lado ruim que foi a morte de muitos indígenas, né? Que os bandeirantes capturavam, né, para poder trabalhar no garimpo, né? Era uma missão muito árdua trabalhar no garimpo, né? E os bandeirantes, eles caçavam os indígenas, né, para escravizar, para trabalhar no garimpo, para eles, e, enfim. E também, né, para a região nova que eles estavam desbravando, né? Eles criavam gado, enfim. E uma mão de obra escrava ia ser de muita serventia. Então, houve muitas mortes de indígenas aí. Tá, pessoal? Ó, consequentemente, posteriormente a isso, né, houveram muitos conflitos, né? Por quê? Porque Portugal, a coroa, né, o que eles fizeram? Eles viram que estava tendo muito ouro, né, sendo descoberto. Então, eles fizeram um negócio chamado intendências, né? Intendências da coroa para cuidar, né, para organizar desse ouro que estava sendo descoberto, tá? Então, isso daí começou a gerar uma série de conflitos que desencadeou até na Inconfidência Mineira, né, que vocês vão aprender nos próximos anos aí em história, tá? Então, para quem tiver com um livro aí em mãos, aqui na página, deixa eu achar aqui. A página 264. Surgiu, pessoal, uma série de revoltas, né? Uma série de conflitos por conta disso, né? Porque, lembra bem, na semana passada a gente falou sobre os impostos, né? Que a coroa, ela começou a cobrar, né? Dos bandeirantes, né? Desses desbravadores, de quem começava a encontrar o ouro, né? O principal, né? O principal desses impostos era o quinto. O quinto, por que o nome é quinto? O nome desse imposto? Porque é uma quinta parte, né? Ou um quinto, né? Do que era encontrado. Um quinto dá 20%. Então, vamos supor, se eu achasse lá, sei lá, 1 quilo de ouro, então 1/5 desse 1 quilo de ouro era para quem? Era para a coroa portuguesa. 1/5 dá 20%, tá? É por isso que um pernilongo chato aqui. É por isso que o nome desse imposto ficou conhecido como quinto, tá? E, posteriormente, esses impostos, essa arrecadação, né? Porque, assim, a coroa estava percebendo que tinha muito ouro, né? Muito ouro. Tinha muito ouro. E aí ela já estava achando que estava sendo pouco, né? Esse imposto. Aí eles aumentaram essa cobrança, né? E aí isso daí começou a gerar, né, uma série de descontentamentos, né, dos bandeirantes, né, dos paulistas, né, com relação à coroa, tá? Isso daí desencadeou, né, alguns conflitos que a gente vai ver agora, né? Ó, movimentos nativistas contestatórios, aqui na página 264. Como já foi dito, a descoberta do ouro e diamante na região das Minas Gerais impactou a vida no Brasil. Houve um grande deslocamento populacional para essa região, o que causou sérios conflitos devido à disputa pelo ouro entre a coroa portuguesa e os bandeirantes. Em outras palavras, Portugal não conseguia exercer um controle consistente sobre a exploração das jazidas, além de aplicar altos impostos aos mineiros, que, por sua vez, não aceitavam essa exploração financeira. Foi assim que alguns movimentos revoltosos eclodiram durante o século XVIII. Movimentos contestatórios consistiam apenas em divergir
das práticas econômicas e políticas da coroa portuguesa, não tendo a intenção de lutar pela independência do Brasil. Os principais movimentos contestatórios foram a revolta de Beckman, a Guerra dos Mascates e a revolta de Felipe dos Santos. Vamos entender um pouquinho alguma desses movimentos? Trouxe aqui um resuminho, e aí eu vou falar e vou explicar para vocês, né, o que seria isso, né? Antes da gente falar das guerras dos Emboabas, né, que foi o principal, né, conflito, né, nessa época aí. A gente vai entender mais um pouquinho sobre a Guerra dos Emboabas. A primeira, que foi a revolta dos Beckman, 1684 a 1685. Durou um ano só, tá? E o que foi isso? Deixa eu ver aqui onde eu tinha colocado. Tá. A revolta dos Beckman foram divergências entre jesuítas e bandeirantes quanto a escravização de nativos, dos índios, né, dos indígenas, duramente criticada pelos religiosos, e a criação da Companhia do Comércio do Maranhão, que abasteceu um acordo com os bandeirantes para fornecimento de 500 escravos, importação de bacalhau, vinho, farinha de trigo, que não foi cumprido. Então, o que acontece? Os bandeirantes, eles precisavam, né, dessa mão de obra indígena aí, tá? E aí, o que aconteceu? Eles começaram a ir para dentro do Brasil, né, caçar aqueles nativos mais selvagens, né, que moravam lá no meio da floresta. Só que eles perceberam o quê? Que eles estavam perdendo muito contingente, né? Isso os bandeirantes. Por quê? Porque, pensa bem, os nativos lá no meio da floresta é um lugar que para eles é o quintal da casa deles. Então, eles conheciam tudo ali na região, tá? Isso daí dificultava a sua captura, tá? E aí os bandeirantes, percebendo isso, para cima de quem que eles foram? Para os índios, né, que estavam sob a posse dos jesuítas, que os jesuítas vieram para cá para catequizar. Tá? Esses eram mais tranquilos, ficavam lá já na região onde as pessoas moravam, eles estavam sendo meio que adestrados, né? Então os jesuítas eram aqueles indígenas que moravam lá junto, onde a colônia tinha, né, as vilas. Então, para os bandeirantes, esses indígenas era mais fácil, tá? E aí a revolta dos Beckman foi isso daí, foi os jesuítas, né, não inconformados com isso daí, tá? Protestaram, né, junto à coroa, e aí a coroa cedeu 500 escravos, enfim, mas acontece também o quê? Que a coroa, ela cobrava um imposto sobre cada escravo que esses bandeirantes tinham, né? Ou que os fazendeiros, né, que exploravam essas minas de ouro tinham. Então, para você explorar, né, uma mina de ouro, você tinha que ter no mínimo 12 escravos. E aí eles cobravam uma porcentagem por cada escravo, né? Independente se encontrasse o ouro ou não. Era cruel a vida dos mineiros lá do garimpeiro. Então, se eu não me engano, era 70 gramas de ouro por cada escravo. Tinha que ter essas 70 gramas de ouro. Isso daí começou, pessoal, a gerar um conflito, porque os bandeirantes, né, quem estava responsável lá pelas minas, né, era um trabalho muito árduo, e a coroa estava ganhando muito, né, estava pedindo muito ao ver, né, dos bandeirantes lá, dos desbravadores. Isso daí foi gerando, né, uma série de conflitos, né. A próxima aqui, ó, que eu queria falar para vocês, foi a revolta dos Felipes, né. Ó, tá aqui na página, deixa eu ver, na página 266, que mostra bem isso daí, né. Vamos entender aqui um pouquinho o que foi essa revolta dos Felipes, né, ó, 1720. Vários foram os motivos que levaram à exploração desse conflito na região das Minas Gerais. Entre os principais estão a proibição do comércio do ouro em pó,
tá? O aumento no rigor da cobrança do quinto, né, que é a quinta parte, né, do ouro encontrado, tá? A criação das casas de fundição, as casas de fundição que eu havia falado na semana passada, né, na live passada, que todo o ouro encontrado, ele ia para essa casa de fundição e era transformado, né, ele era derretido e transformado em barra e era colocado um selo da coroa, tá? Em cada barra de ouro dessa daí que era transformado, tá? O que acontece? Isso daí era para ter um controle, para não ter ouro clandestino, né? E se tivesse ouro clandestino é porque a parte da coroa não foi paga. Então, o ouro era levado para essa casa de fundição, né? A parte da coroa tinha que ser destinado e o restante era derretido e colocava um selo da coroa, tá? Para onde a produção deveria ser recolhida. Os altos preços dos bens de consumo e a subsistência, a derrama que cobrava impostos atrasados com violência e a divergência étnica entre portugueses e brasileiros. Isso daí causou, né, foram os motivos, principalmente a derrama, tá? Vou explicar para vocês o que é isso, o que seria a derrama. Então, o que acontece? As vilas, né, estava crescendo, né, ao redor das minas, as populações. Então, os impostos que tinham que ser cobrados, tá, que era o quinto e tal, a coroa portuguesa, ao final do ano, se eles não conseguissem, né, arrecadar todos os impostos que eram necessários, aí eles invadiam essas casas, né? Eles invadiam essas casas com violência para vasculhar, para achar, né? Para ver quem tinha ouro escondido. Isso era o derrama. E isso daí era feito com muita violência, tá? Esse derrama aí foi que gerou essa revolta dos Felipes, tá? A revolta do Felipe aqui. Que a gente vai entender mais aqui como é que foi que aconteceu, tá? Devido a tais causas, a prepotência do conde de Assumar, governador de Minas Gerais, os brasileiros se revoltaram em Vila Rica, que é um local que fica ali perto de Ouro Preto, Mariana, naquela região onde foi encontrado, né, o ouro. No ano de 1720, destruindo os livros da providência da Fazenda Real, também entregaram um documento ao governador que exigia suspensão das medidas sobre o ouro e dos monopólios sobre o sal, a aguardente e a carne. Sem meios para reagir, o governador entendeu as exigências dos rebeldes, mas secretamente preparou tropas. Então, em 1500, homens invadiram a Vila Rica e as casas dos rebeldes foram queimadas. O principal líder, Felipe, né, dos Santos, foi condenado à morte. Então, quem era o Felipe? O Felipe dos Santos, ele era, né, um tropeiro, ele era um fazendeiro, né, e ele também tinha atividades na mineração. E o que ele fez? Ele começou a pregar, né, para os moradores lá, e armar, né, os moradores, né, contra a coroa, contra esses impostos que eram cobrados, principalmente contra a derrama, tá? E aí, meio que a coroa, ela fez um trato que foi enganoso, tá? Ela chegou lá para os líderes da revolta, lá dos Felipes, e falou assim, ó, não, pode desarmar a população aí, os moradores, os colonos, né? Que nós vamos rever isso daí e tal. E aí isso aí aconteceu. Os colonos foi desarmado, depois eles foram pegos na traição. Foram capturados os líderes os líderes, quem invocou, né, os colonos, tá? E o principal líder deles aqui, né, que foi o Felipe, ele foi condenado, tá, à forca, ele morreu enforcado, meio que na traição, né, confiando em algo que a coroa portuguesa tinha prometido, tá? Então isso foi a revolta dos Felipes, foi a revolta do Felipe, né? Foi a revolta de alguns colonos, né, mediante os impostos que eram cobrados, tá, pela coroa, e isso daí desencadeou, né, num trato, né, num acordo que não foi cumprido pela coroa. Os líderes foram capturados e
o Felipe, que era o principal dos líderes, foi morto, enforcado. Beleza? Ó, a Guerra dos Mascates. A Guerra dos Mascates foi meio que numa região que está fora aqui desse eixo onde foi encontrado o ouro, das Minas Gerais. A Guerra dos Mascates foi de 1710 a 1711, vamos deixar lá para o final, porque foi em Olinda e no Recife. A gente vai explicar para vocês depois o que foi essa revolta dos Mascates, né? Agora, eu queria falar para vocês sobre a Guerra dos Emboabas, né? Que foi a mais importante, né? Aqui, desses movimentos aqui. Então, Emboabas, esse nome, um nome estranho, né? Emboabas. Primeiro, vamos entender o que seria isso, né? Vamos traduzir essa palavra para vocês entenderem aí o que é isso daí, tá? Ó, só para a gente dar uma introdução, ó, a Guerra dos Emboabas. Com a descoberta de minas com metais preciosos, essencialmente o ouro, as divergências entre brasileiros e portugueses ganharam conotações diversas e cada palmo era disputado. O ápice dessas divergências foi a chamada Guerra dos Emboabas. Em primeiro lugar, os bandeirantes não aceitavam o critério da coroa portuguesa em não permitir mão de obra indígena na exploração das minas. Esse era um dos motivos, tá, pessoal, da Guerra dos Emboabas. O conflito tornou-se mais grave quando ambos tentavam aumentar suas margens de lucro, o que acabou, de um modo geral, desencadeando um embate que resultou em muitas mortes e teve seu desfecho em 1709. Então, ó, a Guerra dos Emboabas, ela foi de 1706 a 1709. Então, vamos explicar primeiro o que essa palavra diz, né? Emboaba. Então, lembrando, os bandeirantes paulistas, eles descobriram, né, essas minas de ouro, tá? Então, o que eles alegavam? Eles alegavam que eles tinham que ter um direito maior sobre elas. Eles achavam mais justo, porque eu descobri, eu abri aqui, morreu muita gente dos meus homens, né? Morto por animais selvagens, enfim, vários perigos, né? Nessa empreitada, né? E eles não achavam justo que, ao descobrir o ouro e várias partes, né, do Brasil, ou da colônia, ficarem sabendo, tem ouro na região das Minas Gerais, vamos tudo para lá também, né? Vamos para lá, né? Vamos lá enfrentar isso daí. Então, estava indo muita gente para lá. E Emboabas eram os forasteiros, né? Para os bandeirantes, né, que eram os paulistas, quem encontrou as minas, Emboaba quer dizer forasteiro, tá? Então, Guerra dos Emboabas, guerra contra os forasteiros, tá? Que, além dos portugueses, eram os colonos, né? O pessoal que morava na colônia de outras regiões, tá? Que começaram a vir para essa região em busca também do ouro, tá? Então, isso daí se deu, tá? De 1706 a 1709, tá? Portugal fez, né? A coroa fez meio que um acordo, tá? E os bandeirantes conseguiram, né, expulsar esses forasteiros aí, tá? E que depois, né, vieram a encontrar ouro em outras regiões, né? Na região do Mato Grosso e de Goiás, tá bom? Mas Guerra dos Emboabas, Guerra dos Forasteiros, tá? Foi um descontentamento dos paulistas, dos bandeirantes, tá? Contra os forasteiros, né? Os emboabas que vieram também para pegar um pouquinho desse ouro aí, né? Eles queriam, né? E também contra a coroa, né? Que proibiu a escravização dos indígenas, tá? E que, lembrando, a mão de obra, né, escrava era muito importante, né, porque o trabalho no garimpo é um trabalho muito duro, né, muito duro. Você tinha que adentrar para dentro das minas, né, das rochas, lá onde era encontrado o ouro. Inclusive, pessoal, eu não deixei nenhuma atividade lá no Mundo hoje, eu deixei um vídeo legal, tá, lá para vocês assistirem. Eu acho que tem 20 minutos, tá, esse vídeo.
É um vídeo bem legal que mostra o caminho, né? Aonde Portugal, né? Eles fizeram uma rota de Paraty, tá? Porque o ciclo do ouro foi tão importante para a história do Brasil que até a capital, né? A capital na época da coroa, né? Que era em Salvador, mudou para o Rio de Janeiro, tá? Que foi a capital da colônia aqui, né? E aí eles fizeram uma rota de Paraty por dentro da mata que chegava em Minas Gerais, tá? Na região lá onde vocês vão ver hoje, se vocês, eu gostaria muito que vocês assistissem, porque é muito legal, né? E até muito turista vai lá nessa região, né? Porque são fatos históricos importantes, tá? E aí vocês pensam para uma pensar, né? Isso daí era feito, essas trilhas eram abertas, né? No meio de mata muito densa, muito fechada, né? Olha o perigo, né? Que existiam, né? Muitos animais venenosos, animais ferozes, onça pintada, tudo quanto é tipo de perigo, vocês podem imaginar que eles enfrentavam para chegar até essa região, né? Mata fechada, serra, rio, enfim. Então é muito legal, muito bacana. Ao invés, né, de atividade, eu deixei esse videozinho para vocês assistirem para ajudar, né? Para ajudar a fixar esse assunto aqui, tá? Deixei por último aqui, ó, para falar sobre esse conflito aqui, a Guerra dos Mascates. O que foi a Guerra dos Mascates? Foi um conflito que aconteceu entre Olinda e Recife, né? Que é duas cidades lá de Pernambuco, que até então, né, eram co-irmãs, né? E aí, por que aconteceu esse conflito? Vamos entender, ó. A saída para a crise, a Guerra dos Mascates, 1710 a 1711. Tudo isso daqui no século XVIII, tá, pessoal? A saída para a crise açucareira no Brasil foram as minas de ouro e diamante. Mas no caso do Nordeste, os fazendeiros e comerciantes ainda passavam por grandes dificuldades e não viam perspectivas que pudessem mudar essa situação. Esse contexto, em 1710, eclodiu a Guerra dos Mascates. Mascate era um nome pejorativo dado aos comerciantes no Recife, que na prática eram ambulantes, ou seja, sem um local fixo para exercer suas atividades. Então, o que eram os mascates? Eles viviam de região em região, né? Geralmente em lombo de burro, né? Levavam as mercadorias para vender, né? De região em região. Isso daí eram os mascates, comerciantes. Atendendo à reivindicação dos recifenses, D. João V elevou o Recife à categoria de vila, por meio de uma Carta Régia de 1709. Com esse ato, os olindenses perderam impostos cobrados aos recifenses. Outra decisão tomada foi que o porto passava a ser do Recife. Inconformados com isso, Olinda, né, com essas dificuldades financeiras em que cobravam, em quem encontravam, em virtude da concorrência do produto antilhano, as tropas de Olinda invadiram Recife. O governador fugiu para a Bahia depois de ter sofrido um atentado. O desenvolvimento comercial de Recife, o que gerava a discordância entre os olindenses e comerciantes portugueses do Recife, também pode ser considerado um motivo para o surgimento desse conflito. Em 1711, com a chegada do novo governador, Félix Machado de Mendonça, foi mantida a decisão do governador anterior e os envolvidos na guerra foram anistiados. Chegava o final da Guerra dos Mascates, que o Recife passou a ser uma cidade de destaque, crescendo bastante e se adequando à realidade econômica do Brasil, que não mais dependia da produção do açúcar. Então, Olinda e Recife eram duas cidades ali vizinhas, né? Cidades não, que na época eles não eram ainda considerados cidade, tá? Recife foi elevado a uma condição maior do que Olinda, né? Isso daí desagradou. Por quê? Porque Recife não tinha que pagar imposto mais para Olinda, né?
porque tinha uma condição maior, né? Isso daí gerou uma série de conflitos, né? De revoltas, que desencadeou na invasão de Olinda, né? De Recife por Olinda, né? Pelas tropas olindenses lá, né? Mas daí vocês percebem que foi fora desse eixo do ciclo da mineração, né? Porque nessa época aqui, ó, no início do século XVIII, estava pegando mesmo, que estava acarretando era a importância do ciclo do ouro, né? Para a interligação, né? Das regiões do Brasil, né? Para a formação mesmo do Brasil, né? O Brasil chegar no que ele é hoje, né? A importância do ciclo do ouro, né? Pessoal, agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Para onde vocês acham que foi tanto ouro que saiu daqui do Brasil, tá? Que os portugueses conseguiram retirar, né? Cobrando esses impostos, né? Cobrando esse quinto, né? Uma Foi parte tudo do para ouro os reis? Europa? foi para a Europa. Mas vocês acham que Portugal, por que Portugal, com tanto ouro, imagina só, com tanto ouro que foi descoberto, né, que saiu dessa região, Portugal, que era para ser, né, um dos países mais ricos da Europa, na verdade, é um dos mais pobres. Por que vocês acham que isso daí aconteceu? E para onde que foi esse ouro? Para onde foi, né? Para onde foi esse ouro, né? Para qual país, né? Mais importante. O que vocês acham? Alguém? Roubaram ouro? Não, Matheus, não roubaram. Lembra aí, ó, Portugal cobrava muitos impostos, né? Como a gente viu, né? Isso daí foi motivo de várias dessas revoltas aqui, né? Quase todas elas, né? Porque a coroa portuguesa, ela administrava só, né? Essas intendências, por exemplo, era descoberto ouro em Mariana, era descoberto ouro em Ouro Preto. Aí ia lá as intendências, né? E que essas intendências eram aquelas casas de fundição, né? Para derreter o ouro, transformar o ouro em barra, tá? E pegar uma parte do ouro. Mas quem botava a mão na massa mesmo, né? Quem tinha que pagar os impostos, quem tinha que comprar os escravos, era os fazendeiros, eram, enfim, os bandeirantes. Portugal ganhava dinheiro, ganhava, né, a sua parte basicamente só para administrar, tá? E era muito ouro que saía daqui, tá? Que ia para Portugal. Lembrando, o Brasil era uma colônia de exploração. Em contrapartida, estava acontecendo o quê? Ou começando, né? Aconteceu o quê? Na Inglaterra, que era o principal país, era o país mais importante economicamente na época. A Inglaterra, para vocês terem uma ideia, era os Estados Unidos de hoje, tá? Era militarmente mais rico, tá? Quem soube lidar mais com essa questão da exploração, tá? Porque lembra quando a gente viu nos capítulos anteriores, aquela questão da balança comercial? O que é a balança comercial? Eu não posso gastar mais do que eu arrecado. Se eu gastar mais do que eu arrecado, consequentemente a conta não vai fechar, né? Vai ficar uma coisa que assim meio que a gente chama hoje de no vermelho. Até hoje, o pai de vocês, se ele gastar mais do que ele arrecada, como que vai ser a coisa? Ele vai falir, né? Ou qualquer empresa. E Portugal foi desse jeito. Eles gastavam mais do que eles conseguiam arrecadar. E eles arrecadavam muito. É por isso que Portugal hoje em dia não é um país melhor, né, economicamente, porque não soube lidar com isso, tá? E aí estava acontecendo o que na Inglaterra? Começando um período lá de industrialização, tá? Tinha muita manufatura, tinha muitos tecidos, né? Que Portugal tinha, né? Com as colônias lá do Oriente, né? Da Índia, da China. Então, Portugal comprava muito, né? Porque tinha uma questão do imposto lá, porque eles tinham uma dívida com a Inglaterra já. E então, os produtos ingleses
Portugal não cobrava imposto da Inglaterra, né? Então, o que que acontece? Esse ouro do Brasil, como a Inglaterra tinha uma dívida, ou Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra, para onde ia o ouro? Nem parava na coroa lá em Portugal, ia direto para a Inglaterra. Então, o início da Revolução Industrial na Inglaterra, tem o Brasil, assim, meio que indiretamente, teve um papel muito importante, tá? Porque, lembra bem, qual que era a moeda, né, mais importante, né? Qual que é o principal, né? O metalismo era o principal órgão do mercantilismo, né? A obtenção, né? O acúmulo de ouro e prata, tá? Então, né, na Europa, nessa época que existia o mercantilismo, o ouro e a prata, né? Quem tinha ouro e a prata tinha tudo, tá? E Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra, ele só repassava esse ouro, né? Tudo que saía daqui acabava onde? Na Inglaterra, tá? E o início da Revolução Industrial, né? Com muito acúmulo, né, de ouro e prata, de metais preciosos, né, foi muito importante, né, foi um papel, assim, teve um papel preponderante, tá, por início da Revolução Industrial, né, esse acúmulo de ouro, de riqueza, né, que saía do Brasil e ia para onde? Para a Inglaterra, por incrível que pareça, assim. Essa história é muito bacana por conta disso, né? E aí muitos historiadores, ou enfim, muita gente, né, fala que o Brasil, né, ele se transformou também, ele né, hoje em dia um país em desenvolvimento, se deve a esse período de exploração, né, que foi muito mal, né, explorado, ou mal povoado, enfim, começou lá atrás. E Portugal, né, sendo um mau administrador, né, a herança, né, herança hereditária disso está enraizado, né, na nossa matriz, né, e infelizmente a Inglaterra hoje em dia é um país muito importante, continua sendo, né, um dos principais, né, uma das principais potências, né, do mundo, muito porque soube administrar o que eles conseguiam naquela época do mercantilismo, né? Que tiveram as grandes, a colonização, né? De colônias, né? Ou descoberta de colônias, né? Aqui na América e no Oriente, lá na Ásia, tá? E na África. Eles souberam administrar muito bem isso daí, tá? Isso daí trouxe, né, ao longo do tempo, tá, para eles essa administração bem sucedida, né, que eles tiveram, esse importante desenvolvimento econômico, enfim, que eles tiveram ao longo da sua história, né? Tem muito a ver com essa época aqui que a gente está vendo, tá? Esse papel, né, da coroa, da administração, né? Eu não posso gastar mais do que eu consigo arrecadar, tá? Isso daí é uma coisa, um fator preponderante para depois, né, o que Portugal veio, né, o que veio acontecer com Portugal, né? Depois a gente pode falar mais sobre isso, né? E vocês vão aprender essa má administração, né, de Portugal desencadeou, né? No Portugal é hoje, né? Um país que não figura, né, entre as principais economias do mundo, tá? Onde tinha tudo para se transformar num país muito importante economicamente, né? Agora tá com vocês, pessoal. E aí, o que vocês acharam? Tem alguma questão que vocês querem colocar? Hoje vocês estão muito quietinhos. Hoje ninguém falou nada. Lembrando, hein? Vocês participam bastante, hein, pessoal? Hoje não estou vendo ninguém participar. E aí? Deu para entender? Sim. Sim? Iago hoje também não vai falar nada, Iago? Aê, Vitor. Muito bom. Oi, professor.
E aí, Iago, deu para entender? Deu. Legal. Não ficou nenhuma dúvida hoje? Hoje não. Não? Beleza. Não. Então é isso, pessoal. Então é isso, ó. Mais uma vez, tá? Reforçando. Entram lá na plataforma, façam as atividades. Ó, e hoje assistam lá o videozinho, tá? Do Canal Brasil que eu achei, tá? Que eu encontrei é como se fosse um documentário, uma reportagem, tá? Sobre a descoberta do ouro, né? No nosso país, né? A região, né? Que foi aquela região ali de Minas Gerais, tá? Muito importante, muito legal. Vocês vão gostar. Entram lá, 20 minutos. Hein, professor? Oi. Falando nisso, no dia 26 de dezembro eu vou pra lá. Iago, você vai para Minas? É para essa região Vou. aí? É porque minha mãe é de lá. Aí todo ano eu vou pra lá. Qual região, qual cidade que de Minas? Eu também sou de lá. Eu sou de Minas. É Nova Era. Hã? De Nova Era. Ah, bacana, cara. É uma riqueza tão grande. Assim, eu já, Verdade. Eu já andei no trem que carrega o minério. É mesmo. Então, tem muito minério de ferro Já. nessa região, tá? Muito minério Tem de ferro. bastante. O que acontece? Minas Gerais, em geografia vocês, um dia, né, eu acho que o ano que vem, vocês estão no 7º ano, vocês vão ser meus alunos, eu acho, não sei, vamos ver, em geografia, e aí a gente vai falar mais sobre isso. Minas Gerais, naquela região, né, já foram montanhas, tá? É por isso que a gente fala assim, as montanhas de Minas, tá? Porque no processo geológico, Minas, né, teve um sorgimento, tá? Que teve o mesmo processo geológico da Cordilheira do Himalaia, da Cordilheira dos Andes, tá? Só que no Brasil, o relevo do Brasil é muito antigo. Então, o que já foi montanha um dia, hoje é planalto, tá? Mas tem muita montanha, né? Então, nessa região aí tem muito minério de ferro. E é onde também foi encontrado essas minas de ouro, tá? E, inclusive, tem muito garimpo lá ainda, tá? Ainda se encontra ouro em Minas Gerais, tá? Tinha tanto ouro lá, pessoal, porque para vocês terem uma ideia, o ouro era ouro em pó, era encontrado nos leitos dos rios, tá? Eles pegavam, como se fosse uma peneira, né? Mas sem aquela redinha, tá? Eles mergulhavam assim no rio, no rio, tá? E o ouro ficava no fundo, tá? Que era aquela parte brilhante, tá? E era muito ouro, tá? Até chegar nas minas, né? Onde eles encontravam pedaços, né? Aquelas pepitas, tá? E também posteriormente diamante. É uma região muito rica. Inclusive, tem igreja lá do século XVIII, tá? Até hoje, é uma região histórica muito importante. Você vê muito ouro lá, né? Muito ouro dentro das igrejas, tá? É uma região, né? Que, se você for analisar, né, mais friamente, essa região de Minas Gerais foi importante para o crescimento do Brasil, tá? Dali, de Minas Gerais, começou a se expandir para o Mato Grosso, para Goiás, tá? E desencadeou, né, no processo que hoje é o Brasil, tá? Esse crescimento em busca do ouro, né, dos minérios, das riquezas, enfim. É muito bacana, muito legal. Então é isso, pessoal. Ô, Iago, visita lá umas Professor, igrejas lá. lá na região onde minha mãe morava, lá tem uma igreja que ela é feita de ouro por dentro, né? Então, para vocês terem uma ideia. Até o ano retrasado ela estava fechada, só que aí agora abriram e agora está celebrando lá. Por exemplo, o ano passado, quando eu fui passar o Natal e o Réveillon lá, eu participei das missas lá nessa igreja. É muito lindo lá. Muito, muito, muito legal. Eu fui. Porque ano passado eu passei
Eu já fui em Ouro Preto já fui em Ouro Preto e embora eu Ouro Preto eu também já fui já. é Só muito que eu legal, passei né? só por lá. Ouro Preto é Eu só o passei centro, por né? lá, só. Tanto é que o nome da cidade é porque foi encontrado um ouro raro lá, né? Que é um ouro preto, tá? Foi encontrado lá em Ouro Ah, Preto. não. Hein, professor? O Oi. meu pai, ele é topógrafo e biólogo, né? Que tá terminando de formar biólogo agora. E Pô, ele se legal. formou. Parabéns pro seu pai. Dá um parabéns para ele aí. Muito bom, bacana. Ele tá quase acabando o estágio de biologia. Ah, bacana, bacana. Muito bom, muito bom. E a topografia ele fez lá em Ouro Preto. Ele é como se fosse um estágio. Não, tô falando da topografia, ele estudou, que ele fez a faculdade lá em Ouro Preto. Ah, Tem uma é? escola lá que se chama EAF. Ah, tem várias Aí faculdades. eu já fui lá, é muito legal lá. Sim, tem várias faculdades ali, né, naquela região. Várias faculdades, E inclusive lá, tem e lá faculdade foi federal, né? Você já viu o filme Menino da Porteira? Ah, Então, ele foi feito lá. O bacana, Menino da Porteira. bacana. Eu assisti um pedaço com aquele Daniel, né, o cantor Daniel, não foi? Isso, é ele mesmo. Aham, Aham. tá bom. Muito Ô, legal o filme. Iago, vamos continuar essa conversa na semana passada? Oi. Na semana passada, ó. Na semana que vem? Semana que vem a gente volta nesse tema, Sim, tá? pode Tá ser. bom? Tá Ó, bom. eu desejo um ótimo final de semana, tá? Um bom começo de semana para vocês. Tá, meninos e meninas? Pra você também, professor. Grande Tchau. abraço a todos. Tchau, tchau.